Boa tarde, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. O apóstolo Paulo está nos ensinando a viver segundo a graça na nova vida em Cristo Jesus. É o que nós estamos vendo em Romanos capítulo 12. Vimos que ele já nos ensinou tanto a viver para a glória de Deus com aquilo que Deus nos deu, e vimos também como ele nos conduz a uma vida de amor verdadeiro. Algo que é importante, importantíssimo, porque o primeiro, segundo, terceiro grandes mandamentos da palavra do Senhor são exatamente sobre o amar segundo a vontade de Deus. Mas ele continua, e são questões bem práticas. E ainda em Romanos capítulo 12, agora a partir do versículo 12, ele diz o seguinte: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. O texto continua, mas antes de nós prosseguirmos, devemos observar que o apóstolo Paulo, que é sempre muito prático nas aplicações, ou seja, ele não aplica de uma forma geral, ele aplica de acordo com as situações, ou seja, ele realmente observa a realidade da igreja e pega o conhecimento que ele tem sobre a vida da igreja e traz as aplicações. É algo que todo pastor deve fazer, e como nós já dissemos em outro momento, isso não tem nada a ver com o que chamam de sermão, de carapuça, e aquilo que normalmente algumas pessoas não gostam, de ouvir uma pregação que tem aplicações relacionadas à realidade dela. Só que o apóstolo Paulo faz isso. Coríntios, por exemplo, ele mostra para a igreja como viver para a glória de Deus diante de todas as questões que estavam sendo necessárias ali naquela igreja local. E aqui parece que o apóstolo está ciente de algumas lutas e dificuldades dos cristãos. Bem, eles estão no coração do império. E, estando no coração do império, parece que a questão política, as lideranças, talvez até as pessoas mais abastadas, ou seja, aqueles que tinham algum poder e riqueza, causavam alguns danos. Lembre-se que os judeus foram expulsos de Roma. Portanto, de fato, não havia um olhar muito agradável para o cristianismo, porque o cristianismo estava muito associado ao judaísmo, principalmente no início, até porque ele nasce do judaísmo, né? Jesus era judeu. Então, só depois é que realmente começa a se fazer uma clara distinção entre judaísmo e cristianismo. No início, se entende como sendo a mesma coisa e, inclusive, se entende como sendo uma vertente, né, do judaísmo. E por que nós precisamos mencionar a possibilidade de algum tipo de sofrimento, perseguição, maus tratos, algo que esteja vindo contra os cristãos? Por causa exatamente desses dois versículos, quando ele diz, regozijai-vos na esperança. Veja que ele motiva os cristãos a estarem se alegrando no fato de que há uma esperança viva e verdadeira. Há uma esperança real, e essa é a razão para se alegrar. Porque se olharmos para o nosso dia a dia, principalmente em momentos difíceis, como nós temos visto na política brasileira, nas calamidades que têm acontecido pela região aqui, entre outros problemas, nós não temos muita razão para nos animarmos. Mas quando nós olhamos para as promessas de Deus e, portanto, para a esperança da vida eterna, para tudo que Deus reservou para nós, para aqueles que perseverarem até o fim, então nós sentimos ânimo, alegria, temos uma razão para continuarmos firmes na caminhada cristã. Então ele motiva os irmãos: olha, se regozijem na esperança e sejam pacientes na tribulação. Como Paulo está sempre falando de coisas reais na vida dos irmãos, então consideramos que as tribulações eram reais também. Então, como proceder na tribulação, na luta, na perseguição, nas dificuldades que a igreja estará no decurso dos séculos sempre vivenciando,
porque ela está no mundo que jaz do maligno. O que fazer? Se regozijar na esperança, ser paciente na tribulação, e ele diz também na oração perseverante. O que significa? É que é de Deus que vem o alívio, de Deus vem o escape, de Deus vem a providência, de Deus vem a força para resistir, e assim por diante. Então, a igreja precisa perseverar na oração. Mas ele diz ainda mais: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, ou seja, e se ajudem, se cuidem. Ou seja, a igreja deveria cuidar dela mesma. Por que isso não acontece? É porque tem muito joio no meio do trigo. Ou seja, não pensemos que todos aqueles que adentram a denominações são trigo, são verdadeiros convertidos, amam de todo o coração o Senhor. Há muita gente que está ali implantada pelo maligno para perturbar mesmo e atrapalhar a vida da igreja. Afinal das contas, ter espiões criando problemas dentro de uma denominação é muito proveitoso para o maligno, que tem como propósito destruir a igreja. Então, quando você pensar nas dificuldades da igreja, lembre-se que não é por causa apenas do viver do trigo que ainda é pecador, mas é principalmente porque o maligno tem os seus ainda no meio da cristandade. Mas o que a igreja deve fazer nessas lutas? Se ajudar. Compartilhe as necessidades, ajude, carregue o fardo do outro, vai ajudando o outro a viver. Quando os cristãos se fortalecem humildemente, piedosamente, edificando na palavra, buscando a vontade do Senhor, quando os cristãos são bênçãos para os outros, em vez de estar criando problema, tantas vezes movidos sem perceberem por pessoas mal intencionadas, em vez de estarem criando problema, eles se ajudam, se abençoam e conseguem vencer as lutas da vida. E aí, a partir daí, você percebe que alguma coisa havia ou estava acontecendo quando ele, na sequência, menciona a necessidade, a importância do cristão entregar tudo nas mãos de Deus. Ele já havia dito: na oração persevere. Só que o apóstolo Paulo agora é mais detalhista e prático, ou seja, ele mostra um exemplo de como proceder dentro da situação. Colocar diante de Deus todas as causas que aparecem em nossas vidas. Ele diz assim a partir do versículo 14: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Observe vários detalhezinhos. Ele menciona uma série de questões, como, por exemplo, não estar indo atrás de criar problema para os outros, abençoai, não amaldiçoeis, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, ou seja, estar ao lado, ser empático, para que o outro sinta na empatia uma motivação, um ânimo, um auxílio, um porto seguro na dificuldade, e estar de fato atento à necessidade de resistir ao orgulho, mas também de ajudar aquele que está sendo humilde. E então buscar no Senhor direção, não sendo sábio aos próprios olhos. Ou seja, reconhecer que Deus é que sabe o melhor caminho por onde que devemos andar. Então observe que todos esses detalhes são importantes na vida diária, mas principalmente quando nós estamos vivendo dias de lutas, dias de tribulações ou perseguições, dias difíceis, de uma forma geral. E então, quando se trata de relacionamento, ele diz, versículo 17: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto,
amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Observe que todos os detalhes do que Paulo está ensinando nos mostram que havia um tipo de problema. Pessoas estavam incomodando. Então, ele diz assim, olha, é difícil, né? Mas perseverem, sejam firmes, orem, coloquem diante do Senhor, sejam bênção, sejam empáticos com os que estão precisando de ajuda. E ele dá uma série de ensinos para que a igreja esteja firme, forte e capaz de resistir à perseguição, às lutas que estão vindo sobre ela. E quando se trata de o que fazer com aqueles que estão nos fazendo mal, aí ele nos diz, olha, coloca nas mãos de Deus, não se vingue. As pessoas têm o hábito de se vingar. Na Bíblia, nós aprendemos que a vingança é desmedida, inclusive desde Lameque. Lameque diz que matou 2 homens porque de alguma forma machucaram ele. Veja que a vingança é sempre desmedida. As pessoas, quando querem fazer, entre aspas, justiça com as próprias mãos, que é a vingança, elas costumam dar ao outro, ou retribuir ao outro mal, com muito maior força do que o que receberam. Então, o que fazer? Coloca nas mãos de Deus. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Entrega nas mãos do Senhor. Senhor, vê o que estão fazendo. Vê maus tratos, vê a perseguição, vê a injustiça, vê a desonestidade, vê a maldade, vê o que estão fazendo, Senhor Deus. E então livra e ao mesmo tempo que o Senhor mesmo retribua. Então ele diz para colocarmos na mão de Deus. É quando ele diz, dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Quando ele diz, dai lugar à ira, ele está dizendo, entrega nas mãos do Senhor, porque a justa ira divina é sempre na medida certa. Deus julga tudo com equidade, com retidão. Então ele não vai falhar. Ele não vai jogar nem para mais, nem para menos. Deus sempre faz tudo na medida certa. E por isso colocamos nas mãos do Senhor. Senhor, dá na medida certa, porque o Senhor é justo. Observe que assim, não só nós vemos o operar de Deus a favor dos seus filhos, como também nós vemos a glória de Deus, porque Deus manifesta a sua glória. Às vezes, usando a natureza, para glorificar o seu nome e mostrar a sua justa ira sobre os ímpios. Às vezes, ele fará isso entre pessoas e por meio de pessoas. E dessa forma, Deus é engrandecido. Observe que sempre o propósito tem que ser a glória de Deus. É a única forma de as coisas funcionarem de forma boa, perfeita e agradável. Então, entrega nas mãos do Senhor. E aí, o que eu faço? Bom, além de orar, perseverar, ser paciente, você faz. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Ou seja, continue sendo bênção, continue servindo, continue sendo um instrumento para a glória de Deus, continue fazendo a vontade do Senhor, continue. Ou seja, não perca o foco. Por quê? Porque os maus tratos e suscitando em nós o desejo de justiça, costuma desviar os nossos olhos, porque passamos a ver aquilo que estão fazendo contra nós. Então ele diz assim, continue sendo bênção, continue fazendo a vontade do Senhor. Enquanto isso, entrega nas mãos de Deus. Deus fará justiça, Deus glorificará o seu nome. E desse jeito, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. O que ele quer dizer com amontoar brasas vivas sobre a cabeça? Nós encontramos isso tanto no livro de Provérbios quanto em Salmos. É uma referência à ira divina sobre o inimigo, porque a brasa viva sobre a cabeça não é de quem está esperando no Senhor, é do outro. Ou seja, observe que ele diz, teu inimigo tiver fome, ou seja, usa a segunda pessoa, ele está falando contigo. Você deve tratar dessa forma os teus inimigos. E quando ele se refere a brasas vivas, ele usa a terceira pessoa, sua cabeça, a cabeça deles, né? Ou a cabeça do adversário. Ou seja, você continuando sendo bênção, enquanto os inimigos são maus, perversos e continuam perseguindo, a ira de Deus aumenta sobre eles. A ira de Deus fica maior sobre eles. Então continue perseverando, porque o próprio Deus vai pedir contas, porque é contra Deus que eles estão pecando, com tudo o que eles estão fazendo, seja lá o que for. Afinal, injustiça, desonestidade e outras coisas mais, qualquer tipo de maldade é pecado contra Deus.
Então, persevere e continue glorificando o nome do Senhor. Assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, vamos vencendo a maldade das pessoas contra nós por meio da bondade divina. Não é que nós vamos favorecer ou considerar que seja bom a maldade deles. Não, continuamos olhando a maldade como maldade, a injustiça, a desonestidade como desonestidade. Mas, ao mesmo tempo, nós glorificamos a Deus ao agir de acordo com o próprio Deus. Lembrando Cristo, não foi assim que Jesus fez? Foi até a cruz, fez o bem o tempo inteiro, não fez mal a ninguém, inclusive fariseus, saduceus, sacerdotes, nenhum deles viram de Jesus qualquer maldade. Ele continuou fazendo o que é bom e tudo ficou nas mãos do Senhor. Dessa forma, veja que nós mostramos a glória do próprio Cristo, que sempre foi bom, mesmo diante dos seus adversários. Então, assim a igreja se fortalece e a igreja glorifica a Deus. E Deus glorifica seu nome na igreja, porque ela espera em Deus todas as coisas. E é assim que a gente vive nas lutas e dificuldades da vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Te damos graça, te louvamos, te bendizemos, agradecemos por tudo. E pedimos que nos dê perseverança, paciência, para continuarmos firmes em oração, esperando no Senhor, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre, e o Senhor é reto, justo e sempre tratará todo com justiça. E nós assim aguardamos de ti toda a justiça, certos de que, ó Deus, é pelos méritos de Cristo Jesus que nós assim podemos orar. Então, que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, que o Senhor abençoe a tua igreja e o Senhor seja engrandecido em nós. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Sim. Deus abençoe a todos e tenham um bom restante de dia.